observando esses dois volumes, né, a caricatura da arquitetura, o primeiro e o segundo, o leitor pode chegar a uma constatação. Puxa vida, o Simon desenha sempre, aonde ele vai, ele desenha, no Brasil, nos estados, nas viagens do exterior. Isso é fato? Você aproveita todo o deslocamento físico para desenhar? Sim. É uma coisa engraçada que a gente fala depois do Urban Sketches, quando a gente vai viajar, a gente não pensa mais o que vai, a roupa que vai levar na mala, mas qual que é o material que vai levar, né, o caderninho. Se tornou quase que um vício do registrar o momento, principalmente em caderninhos, porque eles são diários gráficos. Cada um daqueles desenhos, para mim, eles têm uma história, mesmo que seja uma historinha boba, eles têm uma história por trás. E vira um vício. E eu não preciso ir ou para Portugal ou para outros lugares assim. Aqui andando no bairro mesmo, às vezes eu vou buscar minha filha no curso de inglês e tenho que esperar um pouquinho. Aí eu já estou lá com um caderninho fazendo aquele registro ali daquele momento. E isso depois, na hora já é demais, mas depois ele conta uma história tão bonita da vida, assim, registrada com o teu olhar, às vezes alguma coisa que aconteceu no momento, uma pessoa que passou, que disse alguma coisa. Esses tempos mesmo a gente foi desenhar ali no Mon, eles estavam colocando as obras de arte desse artista chinês, agora que me fugiu o nome, e estava um guindaste lá. Eu registrei o guindaste rapidinho. Ele ficou meia hora ali, mas no meu desenho ele está eternizado. São registros da vida. Registros. Né? E é impressionante como isso também faz com que a gente crie um elo com a cidade, um carinho que eu, principalmente como curitibano da Gema, não tinha antes. Agora, como a gente tem essa coisa de fazer o registro, de olhar tudo, você começa a olhar a cidade com mais atenção. Na verdade, a gente não olha a cidade, a gente só passa por ela. Quando você tem essa preocupação ou de fotografar ou de desenhar, você começa a olhar de verdade para tudo com mais atenção. Você demora um pouquinho mais de tempo. Esse tempo faz com que você crie mais identidade, mais amizade com a cidade. Você, em alguma entrevista ou alguma matéria sobre a sua trajetória, aparece ali que você tem registro de desenho desde os 2 anos de idade ou 3. É isso mesmo? Não, e o pior é que tem mesmo, eu tenho em casa, assim. Eu desenhava, desde muito pequenininho eu gostava de Batman e Robin, super-heróis, já colecionava gibis. Isso era uma coisa que foi natural minha. Eu olhei os gibis nas bancas e me apaixonei. Então eu já fazia desenho, principalmente do Batman e Robin. E Super-Homem, né, eram minhas obsessões. E claro que olhando hoje em dia ainda são garranchos, mas eu acho que na época eram garranchos um pouquinho melhor do que os garranchos da média dos meninos. E eu me lembro claramente das professoras, da minha professora do Jardim 2, quer dizer, Jardim 2 eu devia ter entre 4 e 5 anos, ela me levando com os desenhos para outras professoras e dizer, olha o que o meu aluninho fez, que já tinha um certo destaque, assim, eu acho que aquilo me serviu de estímulo, assim, opa, eu acho que aqui dá samba. E esse samba aí com o desenho, ele continuou por meio de aprimoramentos autodidatas, cursos, como foi a continuidade desse movimento? Eu sou totalmente autodidata, em tudo, aliás, na minha vida, eu nunca nem fiz faculdade. Eu tenho um problema assim, com essa coisa da educação formal, pré-estabelecida. Acho que é meio incapacidade, assim, até. Então eu sempre desenhei porque eu quis, por vontade própria, e fui desenvolvendo, sempre muito baseado em gibis, né, em HQs, que é a minha principal referência. Mas, quando eu era pequenininho, também tinha essa coisa da política muito forte, da charge política. E eu me lembro claramente do meu pai trazendo para mim edições do Correio de Notícias, com os desenhos do Seto. E tinha um livro também que se não me engano, meu pai tinha dado para o meu tio, e meu tio trouxe, era um livro do Enfio. E essas duas coisas são meio definitivas para mim. Ele trazia aquilo, eu olhava e eu achava aquilo maravilhoso. Assim, tipo, nossa, é isso que eu quero ser, chargista. Né? É porque unia o desenho com o humor também. E eu sempre fui uma pessoa bem-humorada. Né?
E só que eu achava que era algo tão impossível de ser que não era algo nem permitido ser sonhado, né? Mal sabia eu que eu iria me tornar chargista político durante muitos anos, né? Não tantos anos depois disso, né? Então essa é tudo, mas tudo de maneira autodidata. A vida foi me levando e eu fui abraçando, né? Você ali se encantou com o jornal e no futuro iria trabalhar no jornal. E você se encantou com o livro e no futuro, que é o presente hoje, você tem seus livros. Agora, a sua temporada em jornal, ela começou e se estendeu por um longo período. Muito tempo. Eu comecei em 96 no jornal A Folha da Imprensa, curiosamente a uma quadra de onde é o meu escritório hoje em dia. Parece que eu voltei para o mesmo lugar, assim. Foi muito rico porque foi assim, é uma história bem bacana. Eu estava no meio que num desvio, eu tinha abandonado a música como profissão, assim. Eu não sabia muito bem o que eu iria fazer, mesmo tendo desenhado desde sempre. E eu vi um classificado na Gazeta do Povo: precisa de chargista para jornal diário. Eu pensei, isso deve ser uma brincadeira. É quase ficção, pensar hoje, né? Classificado impresso, assim. E eu fui lá. E 2 dias depois eu estava trabalhando nesse jornal, que é um jornal muito pequeno, tanto é que ainda era Pastap. Eles estavam começando a implementar o computador. Estou falando de 96. Mas foi muito rico, porque eu aprendi muita coisa. Eu tinha que me virar, era só nanquim, eu tinha que recortar as texturas de fundo e fazer colagens, era o Photoshop da época, né? Me trouxe muito conhecimento. Só que o ambiente do jornal também me fascinou, já era uma coisa que eu gostei de cara, assim. E pouquíssimo, 2 anos depois eu já comecei a me envolver com a parte gráfica também, de diagramação e tudo mais, e sempre levei essas duas paralelas, né? A coisa do design gráfico, da edição, que eu gosto muito, com a charge política. E isso se estendeu, assim, como exercício diário até 2012, 13, uma coisa assim. Seu desligamento, sei que pode chamar assim, da imprensa, se deu por algum motivo, se deu quase antecipando o que alguns falam de fim da imprensa, ou a transformação que a imprensa sofreu, se dá por qual motivo isso e para onde você vai? Vários motivos. Bom, primeiro, eu acho que essa questão econômica, né? Eu, assim como muitos amigos da época, fomos despedidos porque os jornais estavam simplesmente quebrando, não existia mais dinheiro para pagar os salários, né? Esse foi um motivo. Mas, paralelamente, eu abri a minha agência e continuei trabalhando, continuo até hoje trabalhando como extensão, de uma certa forma, de tudo que eu fazia no jornalismo, né, em termos de trabalho. Quer dizer, não é mais impresso, ou pouca coisa é impressa, mas o exercício ainda continua o mesmo. A parte da charge, aí já teve um outro componente, daí sim, mais pessoal. Eu te confesso que eu comecei a pegar um certo nojo dessa coisa da política, dessa relação muito próxima que os jornais têm com a política, e do meu papel ali como chargista. Comecei a me achar meio bobo da corte lá pelas tantas, sabe? E tenho a impressão que não fui só eu. Existe um movimento aí mais paralelo. O próprio Angeli é um cara que primeiro deixou de fazer caricatura de político, depois foi deixando de fazer a própria charge em si. E é muito estranho, porque era uma coisa que eu amava, e ainda tenho boas recordações. Mas a partir de um certo momento eu realmente, não sei, parece que encerrou aquele ciclo. Eu tomei um certo nojo daquilo, dessa relação com a política, e não vejo isso mais de forma tão interessante quanto já foi. Talvez esteja ficando muito velho para isso. A partir da Ctrl S, você se envolve com esse grupo, né, o Urban Sketches. Isso já tem quanto tempo? 5 para 6 anos. Começou em 2013 para 14. Foi um convite, eu fui fazer um curso na biblioteca com o Caco Galhardo. Conheci uma pessoa lá que estava fundando esse grupo, que na época chamava Croquis Urbanos. E disse, a gente vai ter um encontro de sábado para desenhar pontos da cidade. Eu pensei, que legal, né? Desenhar ao ar livre, assim, observação. Eu nunca fiz isso, quero fazer. E
foi um amor à primeira vista, assim, é isso que eu quero fazer. E eu encampei isso, na verdade eu acho que foi um momento bem interessante, porque como a vida é, né? Bem no momento que a charge política para mim deu, não é, mas eu não quero, não sou mais isso aqui, aparece essa outra forma de arte que me preencheu totalmente a alma, assim, e porque ela é muito grande, sabe? Ela tem o desenho, mas ela tem a observação da cidade, a vivência da cidade, a amizade com os outros desenhistas, essa troca com outros desenhistas, porque o desenhista ele é uma pessoa muito solitária, sabe? Ele desenha sozinho. Eu, especialmente, ainda que não fiz faculdade, que não tive educação formal, eu nunca vi ninguém desenhar. Até os 30 e... não, mais. 40 anos eu nunca tinha visto ninguém desenhar na minha frente. De repente eu começo a ver, olha que interessante, fulano faz assim, fulano faz assado, ou segura o lápis assim, ou segura assado. Nunca tinha visto isso. E aquilo me encantou. E mal sabia eu quanto aquilo iria mexer com a minha vida e com a minha arte, de como ia contemplar o meu lado artístico, né? Porque a Ctrl S, ela eu gosto muito, mas ela é uma coisa muito profissional, paga as minhas contas, dá emprego, ao design gráfico, eu acho muito bacana. Eu coloco muita coisa do desenho ali, mas ela não é a minha expressão artística. Existe arte lá, mas não é a minha expressão artística. Daí de repente veio essa coisa do Urban Sketches para suprimir, não só suprimir, mas como me reinventar, inventar um novo caminho artístico assim na minha vida, que ainda não parou de crescer, ainda está no up. Já são centenas de encontros? Já, só para você ter uma ideia, contando os dois grupos, porque daí em um momento tem uma ruptura e daí a gente forma o grupo Urban Sketchers Curitiba, que o Urban Sketchers é um grupo mundial, né, uma rede mundial assim, de desenhistas, profissionais ou não, e a gente abriu a filial aqui em Curitiba. Então, contando 300 encontros que o outro grupo tem e 200 encontros que nós temos, um pouquinho mais cada um, nesses 5 anos são mais de 500 encontros. 500 oportunidades de aprimoramento. Exatamente. Né? E essas 500 oportunidades, né, estimadas de aprimoramento, você considera que elas te transformaram? Você já é outro? Que outro você é hoje? Não só transformaram, como continuam transformando. Eu sinto que esse processo ainda não parou. Quando eu penso que parou, eu olho um pouco, dou um passo para trás, não, tá aqui, ó, já estou mudando de fase, né? Em primeiro lugar, no traço, que foi uma coisa muito bacana que aconteceu comigo, que acabou rendendo o nome do meu primeiro livro desse tipo de desenho, que é o Caricatura da Arquitetura, né? Como eu não tenho formação teórica, nem sou arquiteto, apesar de admirar demais o trabalho dos arquitetos, eu sou um cara que tem uma formação de chargista, de desenho de super-herói, de muito humor na minha vida. Uma vez, depois de, 2 anos, eu percebo que já fazia 2 anos que eu fazia caricatura de árvore, de casa, de carro, de prédio, de ruas. E daí o Raro, que é um amigo meu, que me deu esse toque, olha, você não fez caricatura de árvores. Eu disse, é mesmo, né? E foi, que vai, e pum, um dia chegou nesse termo, caricatura da arquitetura. Pô, é isso que eu faço. Meu desenho, mesmo sendo sério, uma edificação e tudo mais, ele continua sendo uma caricatura de tudo. É a minha maneira, e é bonito porque é a minha maneira de ser, é a expressão da minha pessoa, né? No desenho. Por isso que eu acho que as pessoas gostam também, porque é muito verdadeiro, né? Então ele deu essa guinada assim, na minha vida, e ele continua dando, à medida, quanto mais eu vou me soltando, daí vai uma coisa um pouco mais técnica, né? Do aprimoramento do traço, do amadurecimento do traço, vão pintando coisas que nem eu mesmo espero, porque eu sou muito empírico, assim, não gosto de pensar muito sobre o desenho, eu vou fazendo. Esse desenho que eu comecei aqui, eu não sabia, eu não planejei, vou utilizar essa área aqui do caderno, aí eu fui indo, ele parou onde ele parou, né? E esse tipo de fluidez acaba no meio desse processo fazendo com que se crie novas linguagens, né? Quando você vê, pá, tá lá
a nova caricatura da arquitetura, ou seja lá o que for. Você considera que as publicações, né, o primeiro da caricatura da arquitetura, congela ou pelo menos recorta uma fase e agora esse segundo volume já traz você em outro momento? Totalmente, totalmente. Já tem desenhos daquele primeiro livro que eu já tenho uma certa vergonha, assim, mas eles são importantíssimos porque é bem isso. Eles marcam aquela fase e talvez o leitor ali, um pouco mais de sensibilidade, consiga visualizar essa caminhada, né, de um traço um pouco mais vacilante, de uma ideia um pouco mais vacilante, para alguma coisa já madura. Esse segundo que eu vou lançar agora já está totalmente definido, ele é mais homogêneo, assim, né, porque eu já entendi o meu lance. Então, quando eu vou fazer, já é algo mais certo, assim, mais direto. O Mon aparece nos dois livros, aparece em outros momentos da sua produção. E alguma coisa acontece no seu coração quando você passa ali na Marechal Hermes 999? Cara, olha, isso eu juro pra você que não é frase de efeito, não é pra ficar bonito no livro. Alguma coisa realmente acontece no meu coração e é estranho porque eu moro aqui perto, então eu passo muito aqui. Eu já devia estar acostumado, mas não tem uma vez que eu não passe aqui que dá uma, sabe, você olha para aquela grande, não só, claro, o fato de ser grande contribui, mas o fato daquelas formas tão diferentes do que a gente entende pelo quadradão de uma casa, de um prédio, de repente aquela coisa naquele espaço, ainda por cima com aquele detalhe amarelo que é a minha cor preferida. Então, eu juro, não tem uma vez que eu não passe que dá aquela taquicardiazinha rapidinha, assim, tipo, que coisa, que lugar maravilhoso, que privilégio de poder morar nessa cidade e ainda por cima pertinho daqui. Esse momento agora do segundo livro da caricatura da arquitetura, ele parece trazer um leque maior para os seus desenhos, né? Olhando superficialmente o primeiro volume, o leitor pode se deparar com realmente prédios, casas, construções. Já o segundo volume traz, além de construções, além de monumentos arquitetônicos, pessoas, automóveis, outros itens. Isso significa o que? É o seu leque realmente que ampliou? Porque eu quis buscar um tema que amarrasse um pouco o livro, né? E eu me toquei que o tema era esse, a cidade. Eu sou uma pessoa muito urbana. Eu acho linda a natureza e tal, mas eu não me identifico tanto com ela quanto eu me identifico com a cidade. Só que a cidade, ela não é só prédios, ela é esse aglomerado de fatores, né? As pessoas, os carros, as estátuas, as esquinas, as igrejas, enfim, tudo que há na cidade. Por isso que o subtítulo do livro é o Desenho e a Cidade. Então, eu quis fazer assim capítulos, dividindo esses temas, e eu achei muito bacana, por eu já não ter mais a divisão geográfica, né? Esse desenho foi feito em Curitiba, esse em Lisboa, esse em Araraquara, esse em Ouro Preto, de colocar eles pelos temas. Então me deu a sensação de que quando a pessoa vai folhear ele, ela vai entrar por uma cidade imaginária, onde você está em Lisboa aqui, de repente está em Curitiba ali, de repente está em Florianópolis aqui. É um passeio por uma cidade de todos esses elementos, né? Uma exposição recente no Solar do Barão, com dois companheiros seus, traz os seus desenhos, traz parte dessa história, né? Esse projeto, se puder falar o nome da exposição que eu acabei de esquecer... Volta ao Centro Histórico em 80 dias. Ele também te fez conhecer mais a cidade? Muito. Porque é exatamente a mesma coisa, né? Apenas teve um fim específico, junto com o Rário e com o Fabiano, de fazer essa exposição bonita, que daí a vantagem dela é que ela tem 3 visões, em vez de uma, né? 3 visões e 3 traços sobre uma área um pouco mais central, que é o centro histórico, não técnico, mas emocional de Curitiba, né? Então ela é mais ampla, assim.
mas a atividade do registro da cidade, da atividade do desenho, da expressão artística, ela é exatamente igual. Então ela contribuiu ainda mais para essa relação arte, desenho, cidade, vivência. De que maneira que a música aparece no seu desenho? Tem horas que eu desenho especificamente gente tocando, o que para mim é um prazer duplo, né? Porque como eu toquei há muitos anos e ainda toco, mas não profissionalmente, eu sei exatamente o que está acontecendo ali, tem certas particularidades do desenho que eu tenho mais intimidade de registrar do que uma pessoa que não toque um instrumento, do que não tenha tido aquela vivência. Mas isso é um detalhe técnico. Eu acho que o detalhe bacana é o seguinte: um artista, acho muito pobre um artista de uma área que só se influencie por aquela área. A arte é uma coisa muito grande. Então, vamos supor, um cineasta, ele tem que ter influências da música, da literatura, da dança, do desenho e vice-versa. Essas linguagens todas, elas conversam, né? Às vezes não de maneira tão óbvia, mas para mim muita parte dessa alegria dançante dos traços, na minha cabeça, vendo depois, ela tem muito dos Beatles, do Sgt. Pepper's, da psicodelia, do Magical Mystery Tour, sabe? Não só do traço, por um acaso os Beatles têm essa coisa do desenho, mas do próprio som, sabe? Daquele tipo de influência, daquela música mais viajante, com o traço mais viajante também, da alegria, do esporro de uma aquarela, tem a ver com um pouco do esporro do Barão Vermelho, né? Do rock and roll, dessas coisas que eu gosto. Então, eu vejo isso tudo, para mim, é claro, não sei se necessariamente é para quem vê, mas que ela tá ali, ela tá ali. Se acontecesse algum movimento no universo que impedisse vocês, o grupo, de se encontrar, você imagina isso? Você imagina a dor que isso pode gerar ou nem pensa nessa hipótese? Penso sim. Por enquanto, assim, eu acho de uma forma talvez até um pouco infantil, meio impossível de acontecer, e se acontecesse, dá uma dor, assim, né? Mas, na verdade, pensando de forma mais clara, olhando a vida, o mundo, a nossa própria história, é natural, né? A vida passa por ciclos, e tem um momento que até aquilo que foi fantástico, num momento, em algum outro momento da vida já não... talvez tenha esgotado aquela forma e tal, né? Mas, pensando bem que se por um acaso acabar, é porque já não está mais legal. E se não está mais legal, também não tem por que continuar, né? Você sabe como a comunidade enxerga vocês? Assim, artistas, por exemplo, alguém já... não precisa nem falar o nome, mas alguém já verbalizou isso? Poxa, vocês parecem uma banda de rock, vocês parecem uma trupe, vocês parecem aqueles caras do Asdrubal trouxe o trombone... esses caras parecem ciganos, assim, pessoal de flamenco. Já teve esse tipo de leitura, assim, e como que as pessoas em geral costumam ver o grupo? Olha, eu não me lembro, pode ter, mas eu não me lembro de ter alguém que falou mal do grupo. Mas definições, isso, assim, aquilo. leituras, assim, imagens, frases. Eu sempre ouço muito isso, cronistas gráficos. Porque a gente não vai lá simplesmente e faz um desenho. A gente poderia fazer esse desenho na comodidade das nossas casas, nas mesas. A gente registra um momento, né? Registra coisas que estão acontecendo ali, aquela construção do jeito que ela é naquele momento, aquela pichação, aquele poste, né? Então, nesse sentido, a gente tem essa aproximação com o cronista, né? Que está registrando aquilo com palavras, só que a gente registra com desenhos, né? Eu ouvi muitas vezes essa definição. E sempre com uma visão muito simpática, a gente é muito bem visto. É difícil ver uma pessoa que não simpatize assim, com essa atividade, né? Você já transitou por quadrinhos? Já. Quer dizer, eu estou na tentativa. O quadrinho é uma arte muito difícil, sabe? Mas então... O quadrinho, assim, como um quadrinho de fôlego, né? Não fazer uma página, duas ou uma tira. Isso
centenas. Mas então é uma ambição aí, é um sonho aí, que é um caminho que pode acontecer. Bom, agora eu vou confessar uma coisa. Na verdade, essa é a minha ambição número 0. A história em quadrinho, uma história em quadrinho de fôlego, eu tenho pelo menos umas 3 na minha cabeça em desenvolvimento, e eu utilizo todo esse material de desenho do dia a dia, muitas vezes está lá dentro, assim como, olha, isso tudo é demais, viu? Mas isso é um treino para você chegar naquilo que você mais quer, que é uma história em quadrinho. Eu tô achando meu traço, achando meus elementos para poder fazer essa coisa de maior fôlego que eu quero fazer. E esse legado dos desenhistas da cidade, né? Isso, você já falou do Seto em um momento anterior, e lá no início da conversa, a gente tem aqui um percurso riquíssimo, né? De criadores, né? Você, quando começou a descobrir isso, também te veio como combustível. Eu sei que a gente absorve não só o da cidade, a gente absorve, ainda mais hoje, do mundo inteiro é possível, mas morando numa cidade onde tem, e já estiveram grandes desenhistas, isso em algum momento foi um combustível? Foi. E depois eu descobri que, de maneira não racional, o Poti é o grande mestre da expressão gráfica curitibana. Tem uma coisa muito forte, porque não é só o desenho, é o desenho ligado à cultura curitibana. Eu descobri que é muito difícil de fugir da sombra do Poti, dessa coisa que o Poti, parece que ele lançou os elementos definitivos sobre Curitiba, assim como o Caribé lançou sobre Salvador, sabe? Assim como o Dalton também jogou claro, um DNA, né? E o Dalton e o Poti andaram juntos, né? Parceria perfeita. Então aí eles criaram um mito, né? Sim. Um dos pilares, né? Assim como os Beatles criaram um pilar do Ocidente, né? Talvez mais de um, mas a amálgama Poti-Dalton construiu algo que a gente pode até nem saber, mas existe. Existe. Simon, tem pessoas que acreditam na força das palavras e no destino de uma palavra. Né? Uma palavra, dizem, e os que acreditam nisso, que uma palavra, um objeto, ele pode ter um percurso, uma trajetória a partir do nome dele. Você acredita no destino do seu nome? O destino do meu nome. Eu nunca fui muito dessas de acreditar em destino, assim como uma coisa mágica, já predestinada. Eu tenho uma tendência a não acreditar nisso. Eu acho que é a gente que faz isso um pouco, né? Mas de fato existem coisas que são curiosas, né? Porque quando eu era pequeno, o meu nome era um problema para mim. Que Simon é meu nome, no Simon Taylor. O nome inteiro é Simon Taylor Salem Santos. Taylor é o nome do meu pai, o meu é Simon Taylor, porque os meus pais gostavam de Simon and Garfunkel. Só que quando eu era pequeno tinha um desenho animado que era o Vira-Latas, e tinha o arqui-inimigo do Vira-Latas que era o Simon o Sinistro. E era horrível, tá? E as crianças da escola tiravam sarro de mim. Hoje em dia é bullying, né? Simon diz, Simon, e eu odiava, eu queria mudar de nome e tal. Bom, passada essa fase da infância, aí eu me envolvi com música, o desenho sempre esteve presente, quer dizer, a arte sempre esteve presente, e é impressionante como esse nome hoje em dia ele combina comigo, né? Eu não consigo me imaginar que senão Simon Taylor, né? Tipo, não é Simon Taylor o pedreiro, o médico, o engenheiro, mas é Simon Taylor o desenhista. Acho que combina tão bem, né? Então, realmente, eu sou um cara um pouco cético com relação a essas coisas do destino, mas quando eu vejo coisas assim, dá pra gente pensar em alguma coisa, né? Ou pelo menos desejar. Ah!